Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Me diga quem for entrando se está me ouvindo bem, por favor. Hoje é terça-feira, dia de papo energético. Vou receber uma convidada incrível e a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto babadeiro para o universo feminino. Ai, que bom, Gigica, obrigada. Boa noite para todo mundo que está chegando. Minha convidada já está na área. Gente, para quem não me conhece, eu sou Silvia. Me dá um segundinho para eu aceitar aqui a solicitação da Flavinha. Obrigada! Sejam todos bem-vindos. Oi! Oi, boa Tá me noite. ouvindo bem? Tá me vendo Tô bem? sim, você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvia, pelo convite. Vai ser uma delícia falar sobre um tema que a gente já tem falado tanto sobre isso, mas vai ser uma Sim. delícia compartilhar. Então, enquanto o pessoal está chegando aqui, né? Vamos nos apresentar para quem não nos conhece. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, se alguém não puder ficar até o final, pode ficar tranquilo que a gente vai deixar registrado para vocês poderem assistir tudo depois. Mas o ideal é que vocês possam ficar aqui com a gente, né? Assim vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas, fazer perguntas sobre o que a gente vai conversar. Eu sou Silvia Lila, sou terapeuta integrativa. Meu trabalho hoje está voltado para reequilíbrio, reconexão com o corpo físico, seja a questão do emagrecimento ou uma reconexão com autoestima, com amor próprio, com autoconfiança. Eu vou passar a palavra para a Flávia, ela vai se apresentar também para vocês. Fala um pouquinho para o pessoal, Flavinho, o que você faz. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia Feijó. Eu sou uma das fundadoras das Contempes, que é uma comunidade de mulheres contemporâneas. Minha outra fundadora está aqui também na live acompanhando, Giovana. E a gente, essa comunidade ela surgiu a partir de uma vontade nossa de aproximar, né, várias mulheres com várias questões e angústias, aí, dores e delícias da mulher contemporânea. E eu sou facilitadora dentro dessa comunidade da consultoria de reconexão com a essência, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. E além disso, também sou pranoterapeuta, né? Então também atuo como terapeuta energética, onde a gente se conheceu, né, Silvia? Sim. Então nós duas aí acreditamos que um alinhamento energético pode atuar aí como uma grande alavanca em todo o processo de transformação. É, e Sim, falando, um facilitador. e falando um pouquinho do meu histórico, eu trabalhei 12 anos em consultoria, especificamente com gestão da mudança, então eu sempre trabalhei com transformações organizacionais. E agora esse projeto, na verdade, é a realização de um sonho de deixar de trabalhar para CNPJs e passar a trabalhar para CPFs. Então, na verdade, esse projeto da consultoria, ele fala muito sobre transformar vidas, né? Então, é um pouco aí um caminho novo que eu estou traçando aí na minha carreira. Legal. E foi muito incrível quando eu soube desse trabalho da Flávia, porque assim, a gente é do mesmo grupo de pranoterapeutas, recentemente a gente fez uma especialização juntas, e quando eu escutei ela falando sobre isso, ela não estava nem conversando comigo, né? Eu intrometida passei a ouvir e falei, pera, me conta mais sobre isso. Porque assim, o meu histórico, eu me coloquei no mercado como terapeuta a partir de um processo semelhante a que a Flávia vivenciou e ao público-alvo dela, né? Típica mulher contemporânea, workaholic, que vivia cada vez mais desconectada de mim, enlouquecida, sem tempo para me priorizar, para me cuidar e etc. Isso me levou a
dentre muitos problemas, uma obesidade muito grande. Durante boa parte da minha vida eu pesei mais de 100 quilos, sem perceber que estava engordando. Quando eu vi, opa, onde cheguei. E lendo o e-book de vocês, aprofundando um pouco mais nas questões que vocês colocam ali, nos exemplos, não tem como a gente não se ver espelhada ali, né? E eu acredito que a grande maioria das mulheres modernas que estão no mercado de trabalho, e talvez até algumas que não estejam no mercado de trabalho, mas que tenham uma rotina familiar que demande muito a presença delas, vão se ver daquela maneira em algum momento, né? Não tem como não. E aí, para a gente começar a falar sobre isso, porque esse papo pode aqui levar para muitos caminhos diferentes, mas eu acho que o principal que me chama mais atenção e que imagino que seja onde pega para todo mundo, né? É o fator tempo. Porque todo mundo tem 24 horas no dia, né? Qual é a diferença de uma pessoa conseguir lidar melhor ou pior com as suas 24 horas? Na tua experiência, nas tuas vivências, o que te conecta a falar sobre tempo? Então, acho que eu concordo, é uma das maiores dores que a gente tem, né? Porque como fazer caber, né? Tanto que Aham. um dos que a gente relata como sintomas no e-book é justamente não caber na própria vida. Porque a gente vai sendo demandada de todos os lados, do trabalho, da vida pessoal, e aí não sobra tempo pra gente, né? Não sobra tempo porque a família demanda, filho, enfim, e aí a gente vai cada vez tendo mais complicadores aí nessa equação. E na verdade, se a gente pensar que a nossa vida deveria ser tratada como a gente trata um projeto, né? Então, comparando até com a vivência de consultoria, a gente convive com muitas demandas e a gente precisa o quê? Priorizar. E aí, o que eu faço quando tudo é importante? E aí que entra o essencialismo, que é a filosofia base da nossa consultoria, que basicamente é que você precisa encontrar o que é essencial para você, para você poder entender assim, isso é mais importante do que isso. Eu tenho que fazer um monte de coisas, mas eu tenho realmente que fazer todas essas coisas. Então é um convite também à reflexão, porque todo mundo pede coisa para a gente o tempo inteiro e quanto mais eficiente a gente é, mais as pessoas pedem coisas para a gente. E a gente não acaba nunca nesse loop infinito. E aí a gente vai para o fim da fila. Então, como é que a gente se acha no meio dessa confusão toda? Então, eu acho que o principal ponto é a gente priorizar com consciência. Porque geralmente a gente vai muito quem grita mais, né? Assim, eu lembro que no trabalho a gente falava muito sobre isso. Foi quem está gritando mais, qual o cliente está gritando mais. Então, e a gente faz isso na vida pessoal. A gente prioriza quem grita mais. É o filho que está berrando, é o marido, enfim, e aí por aí vai. Exato. E aí a gente, então, como é que a gente consegue realinhar as nossas prioridades e também muito sobre escolher as brigas que a gente quer comprar, né? Então, assim, eu quero investir num projeto novo nos próximos 3 meses. Então, beleza, isso vai ser minha prioridade maior nesse momento. Então, outros convites, que sempre aparecem convites tentadores, a gente também tem que saber dizer não. Dizer não, tem N formas de a gente dizer não. A gente tem, ainda mais na cultura brasileira, a gente tem muito essa coisa de querer dizer sim pra todo mundo. Tipo aquela coisa, a vizinha me pediu pra ajudar na festa de criança. Aí lá tô eu ajudando na festa de criança. Então, assim, você vai se sentir a pior pessoa do mundo quando você vai dizer não pra sua vizinha. Mas, assim, você tem que ver dentro das coisas que tem que fazer, se cabe você ajudar a festa da sua vizinha. Então, essa questão do tempo, ela atravessa muitos aspectos culturais mesmo que a gente carrega, né? Então, por isso que é importante se conhecer e se questionar para a gente poder entender o que é realmente importante. E se a gente não está se desviando muito do nosso caminho. Quando a gente pensa no que é importante, nos sonhos que a gente sempre teve. Será que eu não estou ficando longe do que eu queria para mim? Né? Porque a gente vai sendo levado, né? Sim. Então, enfim,
me empolguei um pouco na resposta, porque eu acho que esse tema Ai, que isso, é, adoro. mas acho que E a é por aí. parte final que você colocou foi maravilhosa, porque assim, quando a gente pensa em prioridade, na maior parte do tempo é muito difícil a gente definir prioridade. E aí é que o autoconhecimento vem como uma ferramenta essencial, e por isso eu uso tanto junto, né, com as terapias que eu trabalho. Se a gente não se conhece, a gente não tem como saber o que é prioridade. A gente pode até ter uma vaga ideia, mas somente quando a gente olha para dentro, quando a gente escuta a voz do nosso coração, um termo que vocês usam muito que eu gosto, que é quando a gente está conectado com a nossa essência, é que a gente vai saber de verdade quais são os nossos valores e consciente dos nossos valores, a gente pode definir quais são as nossas prioridades. E daí fica mais fácil a gente ter uma gestão do nosso tempo. E gestão de tempo é uma coisa muito, muito, muito Sim. difícil, cara. E isso vai assim num nível, pelo menos para mim, do meio para o final da pandemia, eu descobri uma profissional maravilhosa que virou minha professora, Ananda Suyoshi. Ela trabalha com produtividade e gestão de tempo, mas ela usa autoconhecimento, astrologia e uma série de coisas para falar sobre isso. E na época que eu descobri ela aqui no Instagram, aquilo para mim encaixou tão perfeito, porque eu comecei a olhar para mim através do meu mapa, identificar questões minhas pessoais ali usando a astrologia como ferramenta, né? E eu fui vendo, caramba, realmente eu tenho uma tendência a agir assim, a agir assado. Eu precisei de uma ferramenta de fora para olhar para dentro e perceber qual era o meu impulso de agir em muitíssimas situações. E uma das coisas que a gente faz, que você comentou bem, é eu fujo de olhar para as minhas coisas, porque vai me dar trabalho, vai me causar desconforto para ajudar na festa do cachorro do vizinho. Isso é tão natural, às vezes a gente nem tem tanta intimidade com aquela pessoa, subiu com ela no elevador, ouviu que ela precisava de ajuda. Ah, tudo bem. Aí você vai e se oferece. E de onde vem esse impulso louco, né? Se eu preciso descansar, se eu estou exausta, se eu tenho que terminar um relatório, se eu preciso ligar para minha mãe. A gente sempre tem uma pilha de coisas para fazer, mas por que que a gente se desconecta tão facilmente daquilo que a gente precisa olhar aqui para fugir, para ajudar o outro, né? E daí a gente pode abrir isso num leque enorme. Vou tentar não fugir tanto, mas assim, dentro da área que eu estou trabalhando agora, com relação a corpo, emagrecimento, é muito fácil que a gente fuja para uma compulsão alimentar, para um excesso de álcool, principalmente quando a gente está enlouquecida com o nosso meio corporativo, porque qual é a fuga principal de todas as mulheres que estão enlouquecidas trabalhando? Vamos para o happy hour. Depois de um dia estressante como hoje, de 5.000 reuniões, tudo que a gente precisa é uma cervejinha. Então, na época que eu trabalhava no jurídico, eu sou advogada também, mas não atuo mais, a gente ia para o happy hour praticamente todos os dias. Se o expediente normal era para acabar às 6, na maioria das vezes a gente estava trabalhando até 8 ou mais, ao invés de ficar no trânsito, o que que a gente vai fazer? Vamos beber, né? Beber para esquecer, esquecer o cliente que gritou, esquecer aquilo que a gente precisa apresentar no dia seguinte cedo, e daí a gente se alimenta mal. A gente bebe mais do que precisa, a gente não tem tempo para se exercitar, a gente não escuta o nosso corpo. Aí já tá rolando uma dorzinha de coluna aqui, um negocinho aqui, porque o corpo fala, né? A gente está naquele movimento de estresse, de angústia, de ansiedade, ocultando, deixando de olhar para tudo isso, escondendo com alguma coisa, como, por exemplo, o álcool, a bebida, ou ajudando o próximo ilimitadamente, porque a gente sempre vai ter alguém por perto precisando de ajuda. E aí? A gente não para olhar que a pessoa que precisa de ajuda primeiro somos nós, né? É igual aquela história lá do avião. Se você não puser a máscara Exato. primeiro em você, você não tem ar para dividir para ajudar o outro. E aí a prioridade ela tá muito atrelada ali.
a gente olhar para aquilo que é essencial de verdade para a gente, para aquilo que é necessário para a gente, para a partir daí a gente saber o momento exato de dizer não, de não se oferecer para aquilo que nem é tão necessário assim. Às vezes a pessoa nem está precisando da nossa ajuda, né? Mas a gente quer tanto ser aceito, ser querido, ser amado, pertencer a determinados grupos, que a gente faz questão de se colocar ali naquela situação, né? Uhum. E aí a É, gente tem, fala. eu ia só fazer um parênteses, e aí também para a gente não fugir muito, mas se a gente adicionar, além da questão da cultura brasileira, a gente adicionar mais duas camadas, que é a questão da mulher, que já tipicamente tem essa coisa de ser mais prestativa, né? De querer já ajudar todo mundo, abraçar todo mundo. Eu falo que eu, como líder, maternalizava meu time, né? Assim, eu queria cuidar de todo mundo, dos mentorados, e assim. Então, a gente carrega muito isso, né? E tem também a questão, que também tem a ver com a nossa cultura, que a gente não se planeja, né? Então, às vezes, esse pedido de ajuda aí da festa do filho, da vizinha, ele vem em cima da hora, né? Então, isso tem um processo também da gente se educar e educar as pessoas que, para contar com a ajuda da gente, elas precisam pedir com antecedência. Porque a gente também não precisa virar um monstro e sair assim, não ajuda mais de ninguém, não é isso, mas a gente precisa dar limites, né? Que é um outro ponto super importante. Falar assim, eu adoraria ajudar, mas quando é que é a festa, né? Consigo ajudar com X, com X tempo de antecedência. Então, existem formas também de você é, tentar contribuir, mas dentro dos seus limites saudáveis, né? Porque é isso, a gente fica em último lugar, a gente vai adoecendo e a gente não percebe. A gente acha que é normal, porque quando a gente olha para o lado, a gente vê que tá todo mundo assim. Então a gente fala, mas é isso, né, gente? É equilibrar o pratinho. E aí a gente vai nesse equilibrar eterno. E aí quebra tudo. E aí depois a gente junta os caquinhos, né? Cara, daí eu ia puxar para a parte que vocês falam sobre a necessidade de perfeição, porque eu acho que está muito aí no feminino, né? A nossa criação, a nossa cultura patriarcal, a gente tem toda uma necessidade de ser perfeita, porque agora não basta a gente ser bela, recatada e do lar, a gente tem que ser uma excelente profissional também, né? A gente tem que ser muito perfeitinha. E aí, lá naquele checklist de perfeição, se a gente não consegue cumprir com todas aquelas etapas que alguém em algum momento disse pra gente que a gente deveria fazer, a gente não tá bem com nós mesmas, né? E aí, como é que faz para ser perfeita se perfeição não é desse plano? Eu acho que o principal ponto é a aceitação, né? Do que é possível. A gente. E aí escolher as brigas que a gente quer ganhar, né? Priorizar e se aceitar e assumir que. Porque eu acho que a gente herdou muito. A gente herdou novos papéis, mas a gente não perdeu os anteriores, né? Não. Então, quando a gente fala que a gente se coloca como uma executiva, né, com um cargo de liderança, ou ainda que não seja de liderança, né, com as responsabilidades do trabalho. A gente, a gente é cobrada, deveria ser cobrada igualmente, né, assim, em muitos lugares a gente já é, mas assim, vamos imaginar que em todos os lugares a gente é cobrado em pé de igualdade com os homens. Só que na sociedade tem ele coisas nas nossas costas, a cobrança da maternidade. Ah, vai ter filho, não vai ter filho, quando vai ter outro filho, e aí ser uma boa mãe, e aí cuidar da casa e afins, que são coisas que ainda se espera muito que a mulher puxe, né? E tá impecável sempre, né? Assim, então, Uhum. a gente tem que se aceitar e se acolher muito em relação a isso. E um outro ponto também super importante da comunidade é que a gente quer fortalecer muito o apoio de outras mulheres, porque a gente às vezes vai muito para o lugar da competição e a gente não precisa estar nesse lugar, né? A gente pode se apoiar, não tem lugar para todo mundo, então a gente pode ser muito mais se a gente se apoiar. Então, fortalecer a comunidade, saber pedir ajuda, e trabalhar muito a aceitação do que é possível. Eu não vou estar impecável todo dia, nem não existe isso, né? Então, E tá tudo tá, bem, né?
Tudo bem, gente. Ninguém vai morrer. E a gente sempre acha que a nossa percepção é sempre pior, né? Então, eu tô assim, tô assado, eu tô colheira, tô com não sei o quê. E a gente já acha que tem zilhões de problemas e, na verdade, ninguém tá vendo, né? Assim. Exato. E a Então, gente age como se fosse insubstituível, né, gente? Ainda mais no mercado de trabalho. Amanhã dispensam você, em 2 dias tem outra pessoa no lugar e ninguém vai nem lembrar que você passou por ali em pouquíssimo tempo. Então, de que exato. adianta, né? Uma vez eu vi um desses memes mais sérios falando que um CNPJ não vale uma parada cardíaca, um AVC, É, ou sei lá o que exatamente. é. Mas o que a gente mais vê hoje são situações de depressão, de crise de ansiedade, burnout, uma série de doenças que ela vem dessa forma como a gente foi impulsionada a se colocar no mundo, porque eu acho que isso é um movimento muito natural, não é tipo, nós, óbvio que eu entendo que a gente é autorresponsável sobre tudo que acontece com a gente, não é desse lugar que eu estou falando. Mas esse é um movimento cultural, capitalista, etc., que nos movimentou, nos levou a essa posição. E a gente não foi educada, ensinada, treinada para fazer diferente. Então é muito difícil não se colocar, não seguir esse fluxo, né? E da pandemia para cá, principalmente, que a gente foi obrigado a desacelerar e depois começou a retomar, eu percebo que o número de casos e pessoas diagnosticadas, porque talvez antigamente a gente não fosse diagnosticada, a gente guardava para si, porque senão vão dizer que você é fresca, que você está fazendo corpo mole, você não está dando conta, e aí a gente se forçava. Então, imagina quantas mulheres podem ter, inclusive, morrido há pouquíssimo tempo e que a gente não tem nem noção, mas porque estavam num desgaste mental e emocional enorme, né? Sim, e assim, e a gente também tem que. Eu acredito que é muito uma fase, né? Porque a gente brigou até muito pouco tempo atrás, ainda briga pela igualdade, pelo espaço no mercado de trabalho. E eu acho que agora a gente está num nível de maturidade, assim, em linhas gerais, que a gente deveria estar discutir, né, não a questão de reproduzir o padrão masculino, mas da gente criar o jeito feminino de trabalhar, de liderar, que é diferente do masculino e está tudo bem, né? A gente tem qualidades complementares. Eu acho que em equipes mistas a gente consegue produzir super bem. Então a gente não precisa, e até fazendo um gancho que você falou da questão da gestão do tempo, né, em relação ao signo e tal, e aí queria até aproveitar esse gancho também para comentar a questão do fato da mulher ser cíclica, né, que a gente tem que respeitar isso também. Estava aqui. É, e assim, a gente tem momentos mais produtivos, momentos menos produtivos, mas tá tudo bem, a gente tem essas variações, a gente não tem que inibir isso como se isso fosse uma aberração, porque não, porque eu tenho que estar numa curva de produtividade assim ascendente, não tem esse negócio, a gente não é máquina, a gente tem que respeitar esse nosso momento cíclico, e inclusive a conexão que a gente tem com a própria intuição e usar isso a nosso favor. Então, assim, trazer nossa sensibilidade para o nosso trabalho, nossa intuição, nossos momentos cíclicos. E isso é uma questão educativa, então, assim, leva tempo. A gente precisa aprender a se posicionar de forma diferente, se entender de forma diferente e para as próximas gerações a gente começar a formar para que isso seja mais natural. Então, quando a gente fala da perfeição, lá, do parecer perfeita, também tem muito essa questão das pessoas olharem a gente de fora e acharem que você tem uma vida perfeita, que é tudo lindo, maravilhoso, e tem um custo muito alto, é, físico e psíquico, para sustentar tudo isso. E, e é o que você falou, assim, eu já tive adoecimento físico e psíquico. Então, o físico eu não dei tanta bola. Eu fiquei doente várias vezes, tive várias coisas que, graças a Deus, não foram graves, mas, assim, vivia doente, tinha várias questões que eu precisei fazer tratamentos, eu comia muito mal e
vivi estressada, então muitas gastrites e ites da vida, vivia tomando remédios. Então, mas quando eu cheguei num nível de uma questão de burnout, de esgotamento, num quadro de ansiedade, é que eu realmente parei, olhei para isso e falei, isso não tá legal, não me reconheço mais, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí começou muito essa jornada de reconexão com a essência. E eu gosto de falar muito abertamente sobre isso, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso abertamente. Porque desculpa, gente, minha cachorra aqui. E a gente precisa falar abertamente sobre isso, porque quando você fala com as pessoas individualmente, muita gente fala, ah, eu também estou me tratando, eu também passei por isso, eu também. Mas ninguém fala. E aí a gente fica achando que é uma coisa de outro mundo, sabe? Que a gente ficou que a gente nunca vai voltar ao A normal. gente tem que ser Tem que perfeita, né, ser Flavinha? Então a perfeito, gente tem que não pode sustentar a contar para o pose. mundo como que está doendo. Exatamente, tem que sustentar a pose, entendeu? Então eu acho muito importante também falar sobre isso, sabe? Trazer esse ponto. Sim, é muito forte isso que você falou. Eu lembrei, eu tive uma paralisia facial por estresse e eu cheguei no mundo terapêutico, né? Fui descobrir o mundo energético, porque eu já era muito envolvida com autoconhecimento desde sempre, acho que desde moleque isso era um assunto que me atraía muito, espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento, mas enfim, movida ali na carreira jurídica, eu não dedicava tanta atenção a isso como eu gostaria. Mas chegou uma fase da minha vida que toda vez que eu ficava doente, o diagnóstico era estresse. Eu já não tinha mais nem vontade de ir a médico, porque assim, como assim, estresse de novo? E isso começou a ficar mais recorrente, inclusive numa fase que eu já não estava mais tão estressada assim. Porque eu saí do universo jurídico em 2014, 2015, mas ainda continuei ali estudando, etc. Aí eu tive uma marca de moda fitness, fiquei um pouquinho ali em transição até definir que eu realmente não queria mais, que o jurídico não fazia mais tanto sentido para mim. E aí, numa dessas, acho que, salvo engano, quando eu tive a paralisia facial, um médico me falou assim: ah, mas é muito comum que você tenha a crise resultante do estresse depois que você desacelera. Porque é como se o nosso corpo. Não sou da área de medicina, então não vou entrar em muitos detalhes para não falar besteira, mas até onde eu me lembro era assim: o teu corpo ele vai dando o máximo para ele te manter viva naquele nível de estresse que você está vivendo. E aí, quando a sensação de perigo, né, que é o que o nosso inconsciente, o nosso mental primitivo, ele entende como um risco de vida, vai acabando, ele vai relaxando. Aí, no que ele vai relaxando, é que ele permite que você adoeça, que você tenha alguma coisa, porque você não está mais correndo risco de morrer. E aí que a gente quase morre, né? Porque aí vem uma doença inesperada que a gente não entende por quê. E eu lembro que nessa época, de tanto ter o mesmo resultado em vários médicos diferentes, eu comecei a caçar respostas na espiritualidade. Eu lembro que um dia eu joguei no Google, tipo, razão espiritual para não sei o que, nananã. Labirintite. Eu comecei a ter crises de labirintite contínuas, de um nível de eu não conseguir sair da cama. Era muito louco. O mundo girava. E aí, tudo que aparecia para mim falava assim: vai fazer tai chi, vai fazer yoga. E eu fazia Muay Thai. Você travou, Flávia? Tá me ouvindo? Aqui tava É girando. que ia dar um problema aqui, porque deu um negócio no Instagram aqui, mas agora já resolvi. Então tá tudo certo. Mas eu Aí, continuei te ouvindo. aí, Aí, enfim, o que que rolou? Eu, tipo, como assim a pessoa que faz Muay Thai, que não tem a menor paciência nem pra yoga naquela época, vai fazer Tai Chi? Eu até achava bonito quando eu via um videozinho na internet, né? Mas não encaixava. Não entra... Aí eu já tinha, tipo, começado a me cuidar, começado a emagrecer, eu tava nessa mudança física, né? E eu falei, não, então vamos lá, vamos meditar. Meditar é algo que eu posso tentar, né? Beleza. E aí eu comecei a me empenhar na meditação, descobri a meditação dos corações gêmeos do Pranic, comecei a ser tratada com o Pranic Healing, descobri o Reiki, enfim. Minha trajetória no universo terapêutico começou a partir daí. E
algo que eu achei sensacional que encaixa aqui, lendo o e-book de vocês, é a frase que vocês colocam: você não precisa chegar, na frase não é exatamente essa, mas eu vou usar com as minhas palavras, você não precisa chegar no fundo do poço para procurar ajuda. Sim. E a maior parte das pessoas só vem procurar ajuda no universo terapêutico quando já tentou de tudo, tá arrasada lá nadando na lama, né, gente? E eu costumo dizer muito para o meu público: terapia não é para quem está mal, terapia é para quem quer ficar melhor do que está agora. E é muito importante essa rede de apoio, essa, essa verbalização do que a gente sente, das nossas dores, do que a gente passa, mostrar o nosso lado vulnerável para outras mulheres, para que mais mulheres entendam que está tudo bem pedir ajuda. Sim. Se de início você não tem disponibilidade, não tem tempo, não tem dinheiro para procurar uma ajuda profissional, tipo, conversa com o teu melhor amigo, tua melhor amiga, com um parente, abre o teu coração, porque isso já vai começar a fazer uma diferença e a partir dali você vai descobrir alguém que pode te ajudar. Na área terapêutica, todos nós terapeutas temos suporte com atendimento ao preço popular para ajudar quem não está podendo pagar. Tem grupos de psicólogos fazendo consulta a preço de uma cervejinha para ajudar pessoas que estão passando por esse processo. Mas será que essas pessoas estão cientes disso? Será que essa informação está chegando para o outro? Aí eu queria te perguntar como é que funciona essa comunidade, essa rede de apoio que vocês têm? Então, quando a gente fala que agora você é uma contente, né? Assim, a gente até dá essas boas-vindas, porque a gente traz para dentro da nossa rede e a gente quer não só compartilhar os nossos aprendizados, como também serviços que a gente também buscou, assim como você, eu também passei por N tipos de terapia, eu estudei muitas, o Frank Healing foi, assim, né, assim, na minha opinião, o que funcionou melhor para mim e funciona. Inclusive, eu conheci o Frank Healing me tratando nessa fase agora difícil, e a meditação dos corações gêmeos maravilhosa, que eu também tinha prescrição médica para meditar. É, então, assim, a gente quer compartilhar esses aprendizados, acolher, né, essas mulheres, compartilhar e trocar. Então, assim, quando a gente pensa em movimentar a comunidade, até para suprir muito do que se perdeu, né, na vida corrida, que antigamente você tinha muito essa troca, né? As mulheres se reuniam muito para tricotar, enfim, para fazer atividades e tinha muito essa rede de apoio. E a gente perdeu muito isso com o passar do tempo, com a vida corrida, com a vida mais individualista que a gente leva hoje. As famílias estão menores, as pessoas estão morando em cidades e países diferentes. Então a gente quer trazer de volta essa conexão real entre mulheres, mulheres incríveis. Eu conheço tantas mulheres maravilhosas com tanto talento, tanto potencial, e enlouquecidas e querendo ajuda e não sabendo como sair do outro lado, né? A gente fala muito no livro também, no e-book, sobre sair do outro lado. Então, assim, a gente te ajuda a sair do outro lado com vivências, com ferramentas. Eu tenho lido muito, eu e a minha sócia, a gente tem mergulhado muito em diversas literaturas para trazer mais e mais ferramentas. Então, acho que tem a busca de terapias e também a busca de métodos e filosofias que possam nos ajudar, porque está todo mundo adoecendo, né? Então, como é que a gente pode se acolher, se apoiar? E em relação ao acompanhamento psicológico, a gente até assim levanta esse ponto que uma coisa não substitui a outra. É claro que a gente tem não tem como fazer, a gente até encaminha. A gente tem também psicólogos para indicar, caminhos que sejam mais acessíveis, enfim. Mas é importante também entender que são atividades complementares, né? Tanto a consultoria de reconexão quanto também o própria planoterapia e outras terapias, né? A gente trabalha de forma conjunta. Então, Sim. esse é um ponto também Essas importante. ferramentas são todas grandes facilitadores, né? E até explicando um pouco para o pessoal aqui, essa parte que a gente atua com o Pranic Healing,
Dentro do Pranic, a gente acessa o campo energético do nosso cliente, a gente limpa a energia suja, energiza com nova energia limpa, a gente reequilibra os chakras. E os chakras, se alguém não sabe, são centros de energia que fazem com que os nossos órgãos, as nossas funções vitais funcionem. Esse é um conhecimento que está sendo mais divulgado agora, apesar dele ser bem antigo, dele já ser muito trabalhado lá na medicina chinesa, com os orientais. Agora a gente ouve mais falar disso aqui para o nosso lado, né? Mas o que acontece? O ritmo de vida que a gente leva tende a obstruir esses centros de energia, acumular muita energia suja ali e começar a interferir no nosso funcionamento físico. Então, se a gente não tem práticas de limpeza energética periódicas, o que vai acontecer é que num dado momento, alguma função vital da gente vai começar a falhar. No mundo ideal, o nosso corpo físico é uma máquina. Se a gente dá uma topada em algum lugar e arranha, eu não preciso olhar para o meu machucadinho e dizer, vai lá, cicatriza, cicatriza. Eu não preciso dizer para o meu coração bater, para o meu pulmão, para que eu respire. Isso tudo funciona automaticamente. E quando a gente está com a nossa energia limpa, com os nossos chakras, nossos centros energéticos funcionando perfeitamente bem, a nossa capacidade de recuperação física e emocional é infinitamente mais rápida. Por isso que hoje são denominadas essas terapias como práticas integrativas e complementares à saúde, porque é exatamente isso que elas fazem. Elas complementam a saúde. Então, não é dispensável um check-up anual, um acompanhamento com um psicólogo, com uma terapia diferenciada, mas é muito importante que as pessoas comecem a se conscientizar da necessidade de uma limpeza e um acompanhamento energético periódico, justamente para otimizar todos esses processos. Principalmente se a gente parte do princípio que se eu não tiver um corpinho físico aqui, saudável, funcional, eu não vou trabalhar, eu não vou me relacionar corretamente com a minha família, com as pessoas que eu amo, eu não vou viajar para aquele local que eu tanto desejo. A gente passa a vida focando os nossos planejamentos nos boletos, na fatura do cartão de crédito, naquela viagem, naquela formação, né? Nisso tudo. Mas a gente não para pensar que para fazer tudo isso aqui que eu estou batalhando para conseguir, eu preciso desse corpinho aqui funcionando. E muita gente ainda olha para o corpo físico, não é olhar para o corpo físico, né? Mas quando pensa em olhar para o corpo físico, vai com um olhar para a vaidade, para o fútil, para o ego. E se esse for o ponto de vista também, ok, não é problema. Mas só que a gente tem que pensar no corpo físico como um instrumento de vida. Se eu não tenho um corpo físico funcional, eu também não vou ser funcional por muito tempo. Eu posso estar interferindo, inclusive, no meu tempo de vida. Já que o tempo é nosso bem mais precioso, né? A gente olhar para o nosso corpo e dar mais qualidade, mais vitalidade, mais saúde para ele é essencial para que a gente conquiste qualquer coisa que a gente deseja, né? Por isso a importância desse trabalho também. Com certeza. E é isso, a gente consegue contribuir com o tratamento junto com o acompanhamento médico e a gente consegue também prevenir um adoecimento quando a gente faz de forma recorrente, né? Então, realmente os resultados, e eu falo assim, não só como terapeuta, mas também por mim, porque eu fiz tratamento, ainda faço, e assim, para mim, eu tinha uma gastrite da vida inteira. Eu nem sabia o que era viver sem gastrite, gente. E eu esse ano não tenho mais gastrite, sabe? Então, é impressionante como que a gente consegue se harmonizar. Então, é uma jornada, assim, que acho que a gente fica, né, Silvia, muito assim, a gente quer dividir com todo mundo. A gente quer que todo mundo
consiga viver melhor, porque Tá? é maravilhoso, né? Então, A é gente muito só por aí. sabe o quanto é melhor com essas técnicas porque a gente já vivenciou o outro lado do desconforto e da dor, né? Exatamente. E é isso, não precisa chegar no fundo do poço, né, para melhorar a sua relação com o seu corpo, com a sua saúde no geral, com as suas escolhas de vida, porque assim, frustrações acumuladas, tristezas acumuladas geram doenças lá na frente, né? Então, é importante a gente olhar para isso assim, eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão falando muito sobre isso. Eu acho que a gente nunca esteve tão aberto, né, para essas terapias todas, assim. Então, eu fico muito feliz de ver as pessoas buscando soluções, assim. Acho que antigamente isso não era nem falado. Então, eu acho que tem um caminho aí pela frente, mas a gente está abrindo aí muita coisa, assim. As pessoas estão mais conscientes, então talvez seja um pouco do legado da pandemia, mas que seja uma parte boa dessa história, né? Porque assim, acho que foi um Com período tão certeza. sofrido para todo mundo. Tudo na vida tem um aprendizado, né? Se a gente conseguir olhar com calma, com um pouquinho de carinho, a gente vai ver que mesmo com tantas dores, com tantas perdas, com tantos desafios que com certeza existiram para todo mundo em algum nível, a gente pode tirar alguma coisa de diferente dali, né? Haja vista quantas pessoas se reinventaram da pandemia para cá, profissões novas surgiram, muita coisa que a gente não via acontecendo antes. Então, assim, eu super acredito que alguns males vêm realmente para o bem, porque se a gente não tiver uma sacudida de vez em quando, a gente não muda de lugar, né? Exatamente. A gente se não vai. Você vê, né? Como é o ser humano? Às vezes a gente precisa realmente chegar lá no fundo do poço, a gente precisa chegar num desconforto muito grande para enxergar que ali não tá legal. Porque a gente está desconectado da nossa essência, né? A gente não está ouvindo aqui o que o corpinho já está reclamando há um tempão, mas chega uma hora que ele tem que gritar. Quando ele grita, e a pandemia para mim foi um grande grito do universo, tipo, alô mundo, tá na hora de vocês darem um reset e começarem a olhar as coisas de outra maneira. Sim. A vida não é assim, né? Então, vamos sacudir essa galera aqui, vamos balançar esses terráqueos para ver se pelo menos uma parte deles começa a Ah, enxergar alguma coisinha diferente, né? e é super, de novo a história da prioridade, né? A gente enxergar que diante da fragilidade da vida, o que que é importante, né? Assim, e isso foi um ponto, assim, foram uma das perguntas que eu me fiz, assim, que foram decisivas para minha mudança de vida, porque eu me questionei, eu falei assim, eu quero continuar fazendo isso desse jeito e as outras coisas que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer e me dedicar, porque a gente vai adiando, mas a gente não sabe, né, o dia de amanhã, então é importante a gente olhar para isso com mais carinho, porque é nosso destino, a nossa vida está na nossa mão. E até, e até um outro ponto também é a questão que é se ver sem saída, porque também tem isso, né? Às vezes, e não só mulher, mas assim, o foco, né, que a gente fala de mulheres, mas às vezes se encontra num lugar e fala assim, tá, mas eu tô aqui, mas eu não sei como sair desse lugar. Então, assim, como é que a gente pode construir possibilidades, saídas e pequenas mudanças para a gente, aos pouquinhos, vislumbrar essa luz no fim do túnel, né? Então, assim, isso também é uma coisa que eu acho que tem um receio de fazer diferente, tem uma falta de perspectiva e também o medo de como é que eu vou viver se eu mudar de vida, né? O único modo de funcionamento que eu conheço é esse, né? Como é que a gente faz para viver diferente disso, né? Sim, é muito importante o que você colocou também. É aos pouquinhos. É um caminhar diário, né? A gente, como profissional do universo terapêutico, né? Eu acho que, de certa forma, esse trabalho que vocês fazem é um pouco terapêutico também. A gente dá a mão para o cliente e vem trazendo ele, vem mostrando
um caminho possível, um caminho mais seguro, mais tranquilo, para que ele passe por aquela mudança. Justamente porque nós somos seres cíclicos. Todo o processo terapêutico de autoconhecimento, ele vem numa espiral, ele tem momentos de altos e baixos, a gente vai visualizando as nossas situações de ângulos diferentes e a partir daí a gente vai se entendendo e se possibilitando mudar, vendo que realmente é necessário mudar, porque às vezes a gente está empacado lá numa situação, num desconfortozinho, que na verdade uma simples mudança de olhar já traz a consciência de que aquilo não era necessariamente um desconforto, mas que a gente precisava lidar de forma diferente, né? E não existe isso, a gente não salta de uma situação para outra da noite para o dia. Você até pode pedir demissão no emprego hoje, começar num emprego diferente amanhã, mas as tuas questões emocionais, as tuas dores, os teus desconfortos, elas vão com você aonde você for. Eu já vi assim um movimento muito grande de mulheres, principalmente depois que começaram esses facilitadores para ir para Portugal e etc. Ah, não, é o Brasil que não presta, aqui tá tudo errado, tá tudo ruim, não sei o que, nananã. E ok, não vamos entrar na discussão do que há de ruim no nosso país, mas há coisas ruins em qualquer lugar do planeta. Só que assim, o que está dentro da gente vai com a gente aonde for. Eu posso mudar para a Lua, para Marte, para Portugal ou para o Japão. Se eu não lidar com a minha desconexão de mim, com o que eu preciso me entender, com o que eu preciso me ouvir, essas dores vão me alcançar, porque na verdade elas não ficaram lá atrás, né? Elas estão aqui com a gente. Então, assim, tudo começa ouvindo o nosso coração, olhando um pouquinho para dentro, silenciando o ruído externo, para mais uma vez a gente identificar quais são os limites, quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades para a vida que a gente quer construir. Porque para chegar em qualquer lugar que a gente queira estar, a gente precisa de energia, a gente precisa tomar fôlego no caminho. Mais uma vez, precisamos de um corpo forte, saudável, Sim, energizado. sim. Tudo isso é necessário, não é tão necessário quanto o oxigênio, quanto as nossas funções mentais. E o que eu percebo também é que esse movimento todo que impulsionou a mulherada para esse caminho, ele vem justamente de uma necessidade excessiva da gente ficar no mental para a gente competir com o universo masculino no mercado de trabalho, né? Essa necessidade não só financeira de sustento, que é óbvio isso existe aqui nesse plano, não tem como fugir desse padrão, mas isso fez com que a gente se desconectasse muito da nossa energia feminina, que é justamente a nossa polaridade que nos permite sentir, ouvir a nossa intuição, perceber o que o nosso corpo está falando. Quanto mais desconectado do nosso feminino, mais a gente fica na estafa mental, a gente só pensa em produzir, é só pensar, pensar, pensar. E aí chega uma hora que o cérebro já tá bugado e você não aguenta fazer nada. É o que vocês falam também, né? Se joga no sofá e fica aí lá, igual um zumbi olhando pra TV, porque a gente não tá nem raciocinando o que tá Exato. passando na TV, né? É, Você pega o controle remoto, qualquer canal que parar, qualquer filme que botar, ok, você não vai assistir. é, A força só para segurar a taça do vinho. exato, e aquela coisa assim, não quero nada que me faça pensar, não tenho energia para isso, assim, é aquela coisa inerte mesmo, né? E aí é muito ruim, porque a gente tem tanto potencial de tanta coisa, de aprendizado. Eu vivia muito frustrada, porque eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre li muito. E eu não conseguia ler, porque eu pegava um livro, eu apagava. Assim, eu levava uma vida para ler um livro, porque eu não conseguia ler. E eu falava, gente, mas eu não tenho tempo de fazer as coisas que eu mais gosto de fazer, sabe? E você começa a ficar frustrado, você fala, sentar para ver um filme, dormia. Assim, então é triste, né? Assim, e é difícil questionar alguma coisa quando a gente olha para o lado e tá todo mundo meio que na mesma coisa, né? Então, assim, é um processo, e por isso que o devagar é importante, porque aí você vai enxergando
você não precisa enxergar o todo de uma vez só, e é difícil, né? E tem até uma frase que eu também, igual você falou, né? Não vou lembrar da frase direitinho, mas é algo na linha de caminhando que se faz a caminhada, né? Então, assim, você vai dando os passos e vai aos pouquinhos enxergando os próximos passos e as conexões vão surgindo e as coisas vão acontecendo. Então a gente tem que confiar. E o mais importante é a conexão interna. A gente busca muita coisa externa. Ah, eu vou fazer isso porque tá todo mundo. Nem se falou de Portugal. Ah, vou para Portugal porque tá todo mundo indo para Portugal. E aí é parar, né, assim, do ponto de vista essencialista, é você parar e falar assim, peraí, faz sentido eu ir para Portugal? Eu quero ir para Portugal, eu gosto de Portugal, eu me vejo morando em Portugal. Então, as pessoas ficam tão, assim, desesperadas por uma solução mágica que se jogam numa coisa que nem sabem se faz sentido para elas, né? E isso, assim, não é também que não tem a solução. Pode voltar? Claro que pode, mas é um desperdício de energia, de tempo, de dinheiro, entendeu? Numa coisa que não fazia sentido desde o início, né? Sim. Então é isso, é muito mais sobre buscar as respostas dentro do que ficar reproduzindo comportamentos, né? Que é isso, a gente está incapacitado de pensar porque está exausto e aí a gente fica respondendo a estímulos externos ao invés de realmente analisar e ver o que faz sentido para a gente, né? E aí, só para a gente encerrar, uma coisa que eu achei muito fofa, é esse exemplo que vocês deram, né, de pequenas saídas diárias para mostrar para a galera que existe esperança assim e que não precisa ser nada tão drástico, tão enlouquecedor. A gente pode começar com uma pequena mudança simples. E eu achei o máximo que o exemplo que tinha lá no e-book é exatamente algo que eu fiz há tipo 2, 3 anos atrás, que foi me organizar para acordar meia horinha mais cedo. E aí, nessa meia horinha mais cedo, eu faço 5 a 10 minutinhos de meditação, eu faço um processo de escrita criativa, ou no mínimo uma anotação do que eu sonhei, de como eu acordei, e eu leio um capítulo de livro. Porque eu sempre fui a doida dos livros, a louca. Eu amo livro. Se deixar, eu compro um livro por dia. E aí chegou uma hora que eu falei, para que isso é desequilíbrio também, né? Você vai ler o que você tem aqui, quando você terminar de ler. Tem época que eu tô lendo 4 livros ao mesmo tempo, assim. Porque cada um é de uma coisa diferente, e aí eu vou separando os momentos da semana. Mas essa rotina de acordar um pouco mais cedo e tomar um café da manhã gostoso com calma, óbvio, nem todo dia funciona, gente. Estamos no inverno, tá fazendo um frio terrível, cariocas não gostam de frio, então assim, essa semana não funcionou. Mas o meu café da manhã, isso virou prioridade máxima e absoluta. Eu não ponho o meu rostinho lindo na rua antes de eu sentar e tomar um suco verde, comer uma fruta, tomar meu café, minha tapioca com ovos. Não existo para o mundo. Eu não pego nem no celular antes disso acontecer. Para não dizer que eu não passo perto do celular, o despertador mais forte fica nele, porque eu preciso de alguns despertadores, sabe? Tenho, assim, uma conexão muito boa com o meu sono. Isso, graças a Deus, nunca foi um problema. Mas eu preciso passar por ele para desligar o despertador. E aí eu criei esse hábito, né? Essa rotina matinal. E apesar de priorizar cada segundo do meu sono, a minha qualidade de vida e a minha energia ao longo do dia ficou infinitamente maior quando eu comecei a ter um momentinho do dia em silêncio, fazendo coisas para mim, por mim, só comigo. E isso é tão maravilhoso. E você vê, a gente desperdiça tempo, às vezes, de uma maneira que a gente não percebe. A gente, então, que tem que fazer divulgação do trabalho em rede social, e a maioria das mulheres que está no mundo de negócios usa o Instagram ou alguma outra rede dessa forma, né? Você pega o telefone para fazer uma publicação que já está tudo pronto, organizado, se você não tem uma equipe que já faz isso para você, mas bastou você clicar ali para você se
perder num mundo de informação. Aí daqui a pouco você está curtindo a foto do cachorro da vizinha, o bebê da amiga, e quando você vê, passaram 2 horas. E aí a gente não tem tempo para fazer uma atividade física, para ir lá no mercadinho comprar uma fruta, um legume, uma verdura fresquinha para comer melhor. Não tem 5, 10 minutinhos para fazer uma meditação, né? É uma mudança de hábito tão pequena que pode trazer uma diferença, uma energia tão grande para a nossa vida. Por que não tentar, né? E assim, uma coisa que você falou do Instagram, isso é um assunto até polêmico, né? Uma das coisas é a redução do tempo de tela. Então, assim, quando eu falei, deu um probleminha aqui no meu Instagram, já que você comentou, vou até falar, é porque eu tenho limite de tempo. Eu setei limite de tempo no meu Instagram e no meu WhatsApp. E eu esqueci de desativar antes de entrar aqui. E aí ele estava me dizendo que meu limite de tempo estava acabando. E Ah, aí ele ia me derrubar da chamada. Então, por isso que eu fui aqui e falei, peraí, deixa eu desativar, porque é maravilhoso, gente, limite de tempo. Porque é isso. E aí ele te derruba, se você tiver numa ligação no WhatsApp, o que seja, ele vai derrubar e aparece isso no iPhone, né? E aí aparece uma caixinha falando se você quer mais 15 minutos, se você você quer tá mais 1 hora, ou se você igual quer ignorar por hoje. Ou se você quer ignorar por hoje o limite. Mas aí ele faz você pensar, tipo assim, nossa, eu já passei X tempo hoje no Instagram, por exemplo. Será que eu quero realmente botar mais tempo hoje? Aí às vezes você tá fazendo alguma coisa, tem, né, quer assistir alguma coisa, você pode ignorar o limite por hoje. Mas é ótimo, porque é isso, né? Porque a gente não tem noção. A gente não tem noção de quanto tempo a gente passa nas redes sociais. E é isso, aí é um tempo de qualidade que a gente está deixando de colocar para outra coisa, né? E tem tanta coisa gostosa para a gente fazer nessa vida, né? A gente não precisa ficar enlouquecido só com obrigação ou só perdido no virtual, né? A gente tem que se reconectar de verdade, reconectar nossos sentidos. Às vezes, só você parar 5 minutinhos no meio da tarde, abrir a janela, respirar, ver o céu, tomar um café ali sem estar dividindo com presença, né, gente? Nossa, presença é Presença. tudo. A gente se coloca só de corpo na maioria das situações. Quantas e quantas vezes eu fiz 10 coisas ao mesmo tempo? E engraçado que há mais ou menos um ano e pouco atrás eu trabalhei isso muito com um grupo de clientes e tem um conteúdo que eu compartilho todo domingo que chama Insight Energético, que são tipo minhas brisas aqui do mundo da energia e das minhas vivências. Eu escolho um tema e eu envio um áudio para o grupo de pessoas cadastradas ali. Isso é um trabalho gratuito, exclusivo, se alguém quiser. É só me pedir que eu coloco lá nesse grupo. E a gente fez um trabalho muito extenso sobre presença, porque existe uma tendência muito grande diante de toda essa informatização, né, essa velocidade de informação que a gente tem, da gente fazer 5.000 coisas ao mesmo tempo. Só que aí eu comecei a trabalhar com algumas clientes minhas assim. Tá, você acha que você está ganhando tempo? Então, monitore o seu tempo quando você faz uma coisa de cada vez com presença e com atenção plena. Porque normalmente quando a gente faz um monte ao mesmo tempo, uma, duas, três saem mal feitas e a Sim. gente precisa refazer. Um ponto passa despercebido, acontece alguma coisa, e às vezes o retrabalho que você vai ter para fazer aquilo, principalmente algo que demanda um prazo, uma entrega para um cliente, é algo que vai te deixar enlouquecida. Então começa a observar que quando você faz uma coisa de cada vez, você faz mais rápido, você faz melhor, de forma mais assertiva, e no total do seu dia, você gastou menos tempo. E tem Gente, outra parece coisa. E, mágica, mas não é. e tem outra coisa. Você tem muito menos desgaste mental, porque o Sim, seu cérebro ele tem que fazer um esforço absurdo para você ficar pulando de uma coisa para outra, de uma coisa para outra. E sem necessidade, porque é isso, você vai fazer muito melhor se você fizer uma coisa de cada vez. Mas isso demanda você dizer não para as pessoas, você colocar limites, sim. você educar as pessoas para que elas sejam mais planejadas, se elas quiserem contar com a sua ajuda. Então, assim, tem todo um contexto, né, que a gente precisa educar, né? A gente precisa. Primeiro aqui, né?
E se educar, exatamente. Primeiro se educar e para a gente poder inspirar outras pessoas e mostrar que funciona e que um novo estilo de vida é possível, né? Isso sem contar a questão do instantâneo das redes sociais, né? Que a pessoa manda um WhatsApp e acha que você tem que ver na hora, né? Que você não tem mais o que Gente, fazer, que você a tem que ter uma mensagem resposta. pode ser instantânea, mas a minha resposta não precisa ser. A partir de um determinado horário, eu não olho o telefone. Sinto muito. O mundo não vai acabar. Sexta-feira, então, se eu estiver em casa, que é tipo o meu day off oficial, eu brinco que quando eu chego na sexta-feira, eu falo assim: começou o momento de fazer nada com coisa nenhuma. Eu boto o telefone no carregador e aí eu vou tomar um banho, vou ouvir uma música. Se for dia de vinho, vou abrir o vinho, vou preparar uma coisa gostosa, vou assistir o que eu tiver a fim de assistir ou vou ficar só conversando. Mas assim, eu só vou olhar de novo aquilo quando der vontade no dia seguinte, ou se eu realmente tiver um compromisso, alguma coisa que demande usar o celular. Mas as pessoas precisam se habituar com isso. E eu, de início, também era super assim. Eu ficava enlouquecida se alguém não me respondesse na hora. Ainda mais se aparece lá aquele, fulano está online, né? Aí uma vez eu fiz um teste aqui em casa, tipo, o telefone da minha mãe estava no carregador, ela estava lá dentro, em outro cômodo, e eu entrei para mandar uma mensagem para ela, aparecia escrito online. Só que ela não estava online. Ela só tinha deixado o aplicativo aberto. Eu falei assim, olha que Olha, legal, então eu no nunca universo. pensei nisso. Sim, e eu deixo direto, porque como eu trabalho muito com rede social, o WhatsApp e o Instagram normalmente estão abertos no meu telefone, mesmo que ele esteja com bloqueio de tela e eu não esteja olhando para ele. Então, até isso, esse mecanismo do aplicativo faz com que as pessoas fiquem enlouquecidas. É aquela necessidade muito grande de controle, né? A gente precisa dar resposta imediata para a gente prever os próximos passos, porque daí a gente precisa agir de uma determinada maneira, porque a gente tem que ser perfeita, tem que ser assertiva. Ah, a gente não tem que nada, gente. A gente tem que ser feliz. A gente tem que viver a nossa vida. As coisas que a gente gosta, as coisas que a gente ama, porque senão a gente não vai dar conta de fazer as coisas que a gente tem que fazer de verdade, né? Então, E assim, eu acho besteira. que eu falo isso para as pessoas, né? Tenho falado muito isso. Falo assim, gente, se for urgente, assim, alguém tá morrendo, Liga. coisa assim, me liga, pronto, me liga. Agora, se for mensagem, eu não vou priorizar, eu vou ver na hora que der, entendeu? Porque é isso. Mas é um processo, tem gente que não gosta, tem gente que apaga a mensagem porque eu não li na hora. Aí é a vida, né? Assim, não dá pra agradar todo mundo o tempo todo, né? Mas é isso, é um É, processo. exatamente. Pô, se nem Jesus agradou todo mundo, né? Vê se eu, rainha imortal, agradarei. Ai, tira esse peso, cara. Gente, corta esse elo negativo aí. Ô, corta, corta, corta. Inclusive, quem estiver precisando cortar uns elos negativos, tá, gente? É só mandar mensagem para mim ou para a Flávia. No horário comercial, a gente vai respondê-los. Isso é uma ferramenta sensacional que a gente tem lá no Pranic Healing e traz resultados formidáveis em curtíssimo espaço de tempo, inclusive, né? Super, super, é uma maravilha. E desintegrar também, né? É uma beleza. Desintegrar Exatamente. raiva, desintegrar um monte de coisa, é uma maravilha. E atendimento online e presencial, tá, gente? Sim, sim. Eu atualmente só trabalho à distância, porque assim, a gente pode ficar cada um no conforto da sua casa, né? Quentinho, tranquilinho, ainda mais nesses dias frios, né? Desnecessário botar a cara na rua. Mas tudo bem. E funciona Flávia, igual. querida, eu amei você aqui. Nem sei há quanto tempo a gente está tagarelando, mas se eu não frear, a gente gasta Sim, até a bateria do celular, porque o papo está muito bom. sim, foi Galera, ótimo. quem quiser saber mais do trabalho da Flávia, do meu trabalho, manda uma mensagem pra gente, tá? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente essa noite, por compartilharem esse momento, essa energia. Compartilhem essa live com quem vocês acham que podem ser beneficiados dessa escuta. A mulherada workaholic aí que anda enlouquecida, aquelas amigas que estão precisando saber que existem soluções mais simples do que elas imaginam. A gente está aqui para guiar vocês nesse processo. Flávia, fica à vontade para deixar uma mensagem, deixar teu recado aí para o pessoal também. Então, são duas coisinhas.
Sigam o perfil das Contempes no Instagram, que está aqui nessa live. E o e-book que a gente tanto falou aqui várias vezes, o link para baixar está na bio do nosso Instagram, As Contempes. Então é só clicar lá e baixar. E ele vai estar gratuito até o final da semana que vem. Então aproveita e baixa logo, tá? Que é um presentinho aí que a gente liberou para vocês, tá bom? Recomendo, hein? É muito legal. E é isso, muito, muito obrigada, Silvia. Foi uma delícia o papo. E estou por aqui. E espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima. Quem sabe, né? Daqui a pouco a gente começa a fazer essas coisas presencial também, Oh, né? Para desconectar um pouquinho dessas telas. Vai ser muito legal, tô pensando nisso. né? Eu e minha sócia, a gente estava conversando sobre isso aí. Cenas dos Acho próximos legal. capítulos. Então, também tenho sentido um pouco essa energia reverberando por aqui. Então tá bom, querida. Um Um beijo, beijo, boa boa noite, boa noite. semana para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.